Olá a todos, bem-vindos à videoaula 12. Na verdade, depois de ter feito várias intervenções e vários dias com atividade de avaliação, a gente vai seguir mais um pouquinho dentro do que a gente está vendo de eletricidade e vamos ver mais de perto as leis de Kirchhoff. Eu vou mostrar para vocês, é mais fácil, vamos lá. Para aprender a usar as leis de Kirchhoff, a gente precisa compreender o que são os nós, os ramos e as malhas dos circuitos elétricos. Então, a gente vai conferir uma definição simples e objetiva de cada um dos conceitos. Nós são onde há ramificações nos circuitos, ou seja, quando houver mais de um caminho para a passagem da corrente elétrica. A gente já viu nó, né? A corrente vem um pontinho assim, onde ela se divide em duas partes, e a gente chama isso de nó, certo? Ramo é um trecho, por exemplo, do ponto A do circuito até o ponto B do circuito, a gente tem um ramo, um trecho, tá? Ramo. Ramo entre os pontos A e B. E malhas são caminhos fechados que iniciamos em um nó e voltamos ao mesmo nó em uma malha. Desculpa, ao mesmo nó. Em uma malha, a soma dos potenciais elétricos é sempre igual a zero. Malha é assim, ó. Vamos supor, nesse caso, que você sai desse ponto, entra aqui, vira para cá e volta nesse mesmo ponto. Então aqui você tem uma malha. Ou você sai desse ponto, dá uma volta, vira, volta e chega nesse mesmo ponto. Outra malha. E assim, isso que é malha, tá? É um trecho aqui fechado, e que a soma dos potenciais, na verdade, a soma dos U's aqui, ó, o U aqui, ou o Ezinho aqui, o E aqui é Elinha, porque deve ser um receptor, né? O U aqui, o U daqui, ó, somando esses valores, dá zero. Então, vamos dizer que aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é E e aqui é E'Linha. Somando os 5 aqui, dá zero. Isso que é interno das malhas, tá bom? Eu vou mostrar para vocês melhor nos próximos slides como isso se dá num caso específico. A gente já viu a primeira lei. Então são duas, né? A gente já viu a primeira lei, que é a lei dos nós. Tranquilo. A corrente elétrica vem, encontra um nó e sai se dividindo em dois. Ou a corrente elétrica vem daqui e vai para cá e se divide em dois. Não importa. Significa o seguinte, que quando ela se divide em duas partes, a soma dessas duas partes vai dar o valor inicial. Tá? Olha, I se dividiu em 1, e 2 e 3, quando eu somar, vai dar o próprio I. Essa é a primeira lei. Já vimos isso, a gente já está sabendo desse fato. Tirando isso, tem uma segunda lei, e essa é... Bom, a segunda lei de Kirchhoff é chamada lei das malhas. Então, a segunda lei afirma que a soma dos potenciais elétricos ao longo de uma malha fechada deve ser igual a zero. É o que eu tinha acabado de falar no outro slide. Tal lei decorre do princípio da conservação de energia, que implica que toda energia fornecida à malha de um circuito é consumida pelos próprios elementos presentes nessa malha. Então, está aí um exemplo. Ó. Tem 4 resistores num trecho de malha, né? Cada um tem sua corrente individual, I4, I5 e I1, e que, considerando que a tensão, ou potencial, aqui como ele chama de potencial, tensão de cada um somada, né? Quer dizer, a tensão daqui do R1
mais a tensão do R4 mais a tensão do R5 tem que dar 0. Isso é a segunda lei, a lei das malhas, que vai ser útil para nós. Então, considerando agora, olha, considere que os sinais dos potenciais elétricos em cada componente vão seguir a seguinte convenção. Nos geradores, a corrente elétrica sempre entra pelo lado negativo e sai pelo polo positivo. Assim convenciona-se que o movimento convencional da corrente, o E do gerador, é negativo. Então, nesse desenho aqui, olha, estão vendo? O I chega no negativo e sai no positivo. Essa é a convenção. Logo, o gerador tem o valor E do gerador é negativo quando você está fazendo a questão da malha, tá? Nos receptores, a corrente sempre entra pelo lado positivo e sai pelo negativo. Então, nesse desenho, a gente tem um resistor, ou desculpa, um receptor de 12 volts. Estão vendo? Tem o de 24, que é o gerador, e o de 12, que é o receptor. Ela sempre entra pelo polo positivo e sai pelo negativo, tá vendo? Lá o mais e o menos. É isso que acontece. Então, nesse caso da malha, nesse sentido aqui, é do mais para o menos. Nos resistores, a corrente sempre entra pelo lado positivo e sai pelo negativo, certo? Ó, se aqui, esse ramo, ó, essa linha leva aqui, ó, está ligado no polo positivo, certo? E, logicamente, a parte de baixo está ligada no polo negativo. Então, é assim, ó, mais e menos, mais e menos. Certo? Até aí? Entendido? Guardem esses fatores.